Oi, oi, gente, bem-vindos! Bem-vindos, meus diamantes. Quanto tempo? Semana passada não teve live, né? Mas vamos voltar com tudo essa semana. Gente, quem chegou aqui, já vou pedir um favor, tá? Que é, mande essa live para alguém. É impressionante a quantidade de pessoas que estão me mandando mensagem com dificuldades na vida profissional, né? Com ansiedade atrapalhando, né? No progresso, na produtividade, na resiliência que é necessária para a gente desenvolver sucesso profissional, né? Então, muitas pessoas mandando mensagem. Esse foi o tema, inclusive, mais votado, né? Na última votação que eu fiz. Então, mandem para as pessoas queridas que vocês gostam, tá? Sucesso profissional não é só ter retorno financeiro, né? É também estar bem resolvido com o que você faz, como você faz, né? Eu recebo muitas pessoas no consultório que têm um bom retorno financeiro, mas ainda assim se sentem muito infelizes profissionalmente. Então, existe aqui uma série de questões que a gente vai estar trabalhando hoje, tá bom? Então, quem conhece meu trabalho, gosta, já manda uma mensagem aí pra quem você gosta, um aviãozinho. É só apertar aqui, gente, no cantinho da tela tem um aviãozinho. Manda pra alguém que você gosta, tá? Pra ela poder também acompanhar as lives. E, gente, quinta-feira vamos ter live também, tá? Então, toda terça e quinta, às 19 horas, a gente tem aqui esse encontro. Vamos falar hoje sobre esse tema, né? Que é um tema muito atual, né? A gente tá num momento de que os níveis de ansiedade estão altíssimos, né? E isso acompanha tanto questões, né, de saúde, né, como também questões profissionais. Então, questões profissionais impactam muito, né? A gente, afinal, é uma grande demanda, né? É um grande papel da nossa vida, né? A nossa vida profissional. Então, a gente vai falar bastante, aprofundar bastante. Eu já até convido vocês, quem for ficar aqui e acompanhar, né, quiser aprofundar, pega um caderno, pega uma caneta, anota tudo que a gente vai estar conversando aqui, tá? Porque com certeza vocês vão sair daqui hoje com muitos insights, tá? Com muita consciência, compreensão do que pode estar acontecendo, que está te impedindo de viver a sua vida profissional com mais saúde, tá bem? Então, eu vou começar perguntando, gente, quem hoje aqui está insatisfeito com a vida profissional? Quem aqui não está feliz, não está satisfeito, ou porque está perdido, ou porque não gosta do que faz, ou porque não está bem remunerado, ou porque se sente incapaz, insuficiente, e isso gera angústia, paralisação, desistência, né? Compartilhe aqui comigo, tá? Quem tá passando aí por uma dificuldade na vida profissional. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre como a ansiedade atrapalha, né, o nosso desempenho, o nosso crescimento, as relações, a satisfação. Tá? Tudo isso a ansiedade pode atrapalhar. Então, muitas pessoas, a questão não é o que ela faz, né? Mas é como ela se sente enquanto pessoa. Então, às vezes, a pessoa até lutou muito para conquistar um lugar, tá lá, mas não consegue se sentir segura e feliz, né? E aí vocês vão entender um pouquinho como que a ansiedade gera esses processos que nos impede, né, de viver a nossa potência. Quando a gente fala sobre vida profissional, a gente está falando sobre potência, a gente está falando sobre a nossa criatividade, a nossa atitude, né? A resiliência de lidar com frustrações, a empatia de saber lidar com as nossas falhas, né? Tudo isso, ou seja, a necessidade da gente ter inteligência emocional para poder crescer profissionalmente. Então, eu sempre começo com uma frase, tá? E hoje eu vou começar com uma frase de Jung. Eu começo as lives e termino. Gente, me fala aqui também quem tá aqui na live pela primeira vez. Quem nunca esteve na live antes. Quem nunca participou de nenhuma live comigo. Me fala aqui também, só pra eu ter noção do meu público de hoje. Então, eu vou começar com uma frase de Jung. Ele fala assim: o que não enfrentamos em nós mesmos, encaramos como destino. Então, boa parte do que acontece na nossa vida, de uma forma geral, existem questões, né, envolvidas às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, ao que é aquilo que nos atrai, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, como a gente se comunica, o que a gente não comunica, né? Então, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas que acontecem em nossa vida, né, são consequência de processos nossos, tá? E quando a gente não tem disposição, né, de nos olhar, de nos aprofundar, de nos experimentar, de nos perceber, a gente vive esses processos apenas como destino. Apenas como destino. A gente só sente que, na verdade, aquilo ali é algo que eu não posso mudar. Esse sentimento de que o meu destino é o fracasso,
Esse sentimento de que não tem nada que eu possa fazer, né? Que é isso que vai acontecer pra mim, tudo vai dar errado, eu não vou conseguir nada na minha vida. É um sentimento que é causado pela ansiedade, mas que também alimenta muito essa ansiedade, tá? Porque é um sentimento causado por um olhar, né, distorcido sobre si, né? Que é, eu não tenho potência na minha vida. Eu não tenho potência, eu não tenho capacidade na minha vida. O que acontece comigo é o puro acaso. Então, isso por um lado, né, gente, pode gerar um certo, como é que eu posso dizer? Tira uma certa responsabilidade da pessoa, mas gera um grande peso. Gera um grande peso. Então, quando a gente consegue olhar melhor para como a gente participa dos nossos processos, e esse é o convite de todas as lives que eu faço aqui, é que vocês possam, cada vez, a cada live, a cada conteúdo que eu dou para vocês, vocês possam sair um pouco mais conscientes, presentes, né? Porque o que nos forma? O que determina, né, a nossa individualidade? A forma que a gente pensa, sente e se comporta. Percebe? Então, se a gente muda a forma que a gente pensa, a gente passa a sentir de uma nova forma e a gente passa a se comportar de uma nova forma. Então, é importante que a gente olhe para a gente e olhe como a gente participa dos nossos processos, para que a gente tenha chance de fato, gerar mudanças. Tá? Então, essa frase eu gosto muito, né, de Jung, porque esse é um dos grandes desafios. As pessoas querem sempre estar culpando algo externo, justificando, né, as suas inseguranças, as suas... Então, muitas e muitas vezes acontecem, né, e é algo que a gente precisa rapidamente desconstruir. É muito comum a pessoa se sentir insegura, né, e projetar a solução dessa insegurança em algo externo. Então, quando eu tiver um bom trabalho, eu vou estar segura. Quando o fulaninho gostar de mim, eu vou estar segura. Quando você deixar de mexer no seu celular, eu vou ficar segura. E isso é mentira. Não tem nada externo que faça, né, a sua consciência, a sua forma de pensar e sentir mudar. A única coisa que de fato vai mudar a sua forma de sentir e pensar é você mesmo. É uma atividade, né, é uma atitude sua com você mesma. Então a gente vai explorar, entender um pouco desses processos que a ansiedade acaba gerando, que muitas vezes gera desistência, fragilidade, paralisação, né? Ou seja, fragilidade vem nessa questão de uma dificuldade de lidar com as frustrações que qualquer progresso, qualquer processo gera. Então a gente tem que pensar que a nossa vida profissional, assim como qualquer outro aspecto da nossa vida, né, está em processos, em progressos, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Vamos lá, gente. Primeiro ponto importante. Vamos entender, né, o que é uma mente ansiosa. Eu já falei isso algumas vezes, né, mas como tem pessoas novatas aqui, vamos aprofundar um pouco nisso de novo. O que é uma mente ansiosa? A mente ansiosa é aquela mente que vai colecionando traumas, frustrações, falhas, né, mágoas durante a vida. Até que chega um momento em que essa mente ela fica contaminada por essas experiências negativas. O que acontece? A gente tem experiências positivas e negativas na nossa vida, certo? Essas experiências negativas, quando não são ressignificadas, ou seja, quando não são trabalhadas, bem digeridas, né, superadas, né, ou seja, a gente simplesmente bota ali para debaixo do tapete, porque a gente muitas vezes ainda não sabe, não tem ali ainda as ferramentas necessárias para lidar com algumas demandas emocionais, a gente bota ali debaixo do tapete, aquilo ali vai gerando como se fosse uma energia contida. Então, aquela experiência que ficou mal resolvida vai determinando a forma que eu me percebo, o que eu espero da vida e como eu me relaciono. Então, vamos colocar aqui num exemplo. Eu, por exemplo, fui muito mal na escola, né? Eu não era considerado um bom aluno, né? Eu não ia bem na escola, enfim. E aí isso fazia com que os meus professores e os meus pais, né, sempre falassem pra mim que eu não ia ter um futuro, né, que aquilo era muito ruim, que eu não ia dar certo, que eu não me empenhava, que eu não... Enfim, né? Aquilo ali gerou uma dor, né? Eu não me dou bem, né? Eu não consigo ficar sentado estudando essas matérias, etc. E aquilo ali determinou pra mim o quê? Eu não sou bom o suficiente. Tem algo de errado comigo.
né? Muitas vezes esses processos ainda são feitos com comparação, né? Fulaninho é muito melhor do que você nisso, cicraninho é muito melhor do que você naquilo, né? Olha só o seu primo, olha só o seu irmão, olha só, que é péssimo também. Então, como a gente vai aprendendo a sempre olhar apenas para o negativo. Vai ter crianças, gente, que, por exemplo, não vão ser crianças que vão conseguir desenvolver bem na escola, mas que são crianças criativas, que são crianças que têm uma inteligência emocional, ou seja, que cativam as pessoas, que se comunicam bem, e às vezes isso pode ser extremamente produtivo para a vida profissional dessa pessoa, né? Porque ela tem ali outras capacidades, outras inteligências acontecendo. Mas aquilo que ficou ali focado no negativo, né? Aquilo que ficou registrado como negativo, determina a forma que ela se percebe. E eu falo isso, né, com muita clareza, porque eu tenho muitas pessoas assim em consultório. Pessoas comunicativas, criativas, né? Enfim, inteligentes, porque tudo isso também é muita inteligência, mas que não conseguem usufruir disso, né? Porque aquele trauma de ter ido mal na escola, que é um trauma, inclusive, bastante comum, a maioria das crianças não lidam bem com o tipo de ensino que a gente tem, né? Então esse é um trauma bastante comum, muitas e muitas pessoas que não foram bem na escola, mas aquilo ali pode ser algo, né, que determine a forma que ela se percebe, porque ela ouviu tanto que ela foi insuficiente, que ela não deu conta, que ela não... Aí o que acontece? Essa dor, essa situação negativa determina a forma que ela se percebe. Então ela fala pra ela assim, eu não dou conta, eu não sou boa, ou eu não sou merecedora, né? Ou a vida é injusta, nada de bom acontece pra mim. Qualquer que seja, né, as fantasias emocionais que carrega essa mente negativa, isso vai gerando uma ansiedade. Porque quando a gente determina que nós somos incapazes, que a vida é ruim pra gente e que a gente não pode confiar nas relações, percebe que a gente fica sem saída? A gente fica sem solução? Porque eu não posso fazer nada em relação a isso. A vida também não posso confiar. As relações vão me abandonar, me rejeitar, me desqualificar, me criticar. Ou seja, a gente vai ficando sem saída. Isso vai gerando um grande alerta. Então, a pessoa junta esse problema da escola com a crítica do pai, que é muito grande, com uma mãe, sei lá, que foi desqualificativa com alguma parte da humanidade dele, com uma namorada que traiu e que rejeitou. Então, assim, vai acumulando vivências negativas, né, na vida, e isso vai determinando o quê? Esse sentimento de alerta, de angústia, de que não vai dar certo, de que minha vida não tem solução. Então isso vai acumulando, é como se essas situações negativas que geram tristeza, raiva, medo, né, que são emoções latentes, quando não são resolvidas, vão contaminando a nossa mente. Então tudo que a gente vê é problema, tudo que a gente vê é dificuldade, tudo que a gente vê é não solução. Não vai dar certo. Então eu trouxe aqui 3 pontos, né, que uma mente ansiosa gera e que atrapalha muito a vida profissional. Seja a nossa produtividade, seja as relações, ou seja o sentimento de satisfação, de felicidade. Porque tem muitas pessoas que são ótimos profissionais, que estão num bom lugar, mas não conseguem usufruir, não se sentem satisfeitas e felizes na vida. Quais são esses 3 pontos que essa mente ansiosa, negativa, contaminada pelos traumas, determinada pelas dores? Ou seja, eu ainda determino a minha autoimagem a partir da dor que eu sofri, né? Então, aquela dor que eu sofri ainda determina quem eu sou. Ou seja, eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não sou merecedor. A vida é ruim. Ah, aquela minha namorada lá que me traiu, então não posso confiar mais em ninguém. Entende a importância do autoconhecimento? O autoconhecimento tem a ver com a gente ir fechando ciclos e se desfazendo deles. Fechando ciclos e se desfazendo, porque realmente a vida ela é feita de coisas boas e ruins. E realmente, se a gente for ficar colecionando essas coisas ruins, vai chegar um momento na nossa vida que não tem fé que nos deixe positivos. Não tem. Eu passo a me sentir a pior das pessoas, a pessoa mais incapaz e mais sem valor. Por quê? Porque eu passei por um monte de frustração, por um monte de rejeição, por um monte de desqualificação, por um monte de crítica, mas isso, todos nós. Né? Eu passei por falhas minhas, mas o fato de eu ter falhado anula todos os meus acertos? Não. Mas uma mente ansiosa vê dessa forma.
Então, essa mente ansiosa que vem carregada de todas essas vivências negativas, né? Ela vai ficar muito, vai ter falta para ela de resiliência, o que é muito problemático para a vida profissional, né? Afinal, é natural que durante a nossa vida profissional, assim como qualquer outra área da nossa vida, a gente tenha perdas de controle, frustrações. Então, quando eu não tenho resiliência, né, eu faço o quê? Eu uso daquela situação difícil para nutrir todas as minhas neuroses. Tá vendo como não vai dar certo? Tá vendo como eu não sou bom o suficiente? Tá vendo como nada de bom acontece para mim na vida? Tá vendo como eu não posso confiar nas pessoas? Mesmo que várias outras coisas e situações positivas já tenham acontecido, aquela que eu foco e que me, sabe, que determina a forma que eu sinto é a negativa. Então a mente ansiosa, ela já tá muito contaminada, ela já tá com uma expectativa muito negativa sobre si, sobre a vida, sobre as relações, né? Então isso tira a resiliência, isso tira a oportunidade de experiências, porque muita gente desiste antes mesmo de começar, né? Ou se paralisa e não começa, ou desiste, né? Começa e para. Então muita gente tem esse padrão. Começa e para, começa e para. Por quê? Vai começar todo um processo de falhas, de você ter que tentar novidade, você ter que, né, ser resiliente até você desenvolver ali alguma coisa. Ou experiência, ou qualquer coisa que seja. Aí a pessoa já desiste, por quê? Porque na primeira frustração, na primeira falha, ela já se relembra, tá vendo? Eu não dou conta. Não vai funcionar pra mim. Então, uma pessoa que desiste muito rápido, né? É uma pessoa que nem começa, porque ela sente aquilo tão distante dela, da possibilidade dela, que ela nem começa. Aquilo é tão impossível pra mim que eu nem começo, né? E também a possibilidade de solução, né? Ou seja, tira toda essa parte de criatividade, de ousadia, de coragem, né? De ser inovador. Por quê? Porque nada que vem de mim presta, nada que vem de mim funciona. Né? Então, essa baixa autoestima, que é uma das causas da ansiedade, contamina muito, né? E prejudica muito todos esses aspectos. Então, quais são os 3 pontos, gente, que eu queria trazer hoje pra vocês? 1. A mente ansiosa, ela tem uma tendência à vitimização. O que quer dizer vitimização? Quando eu falo essa palavra, eu gosto de aprofundar um pouco, porque as pessoas têm muito preconceito contra isso, né? Ai, eu não faço isso não me vitimizo não. Gente, a vitimização, ela na verdade é uma consequência muito comum da falta de consciência. Quando a gente não se explora, quando a gente não se conhece, a nossa tendência, né, até como um mecanismo de defesa, é olhar o problema que a gente tem como algo externo. Porque precisa de estrutura emocional, coragem, né? E aí é mais do que coragem, precisa de empatia pra gente ter coragem de olhar para a nossa humanidade, de olhar para as nossas falhas, de olhar para as nossas dificuldades, de olhar para as nossas faltas de movimento, como a gente participa desses processos negativos. A gente precisa estar mais saudável para olhar, porque se a gente está muito negativo, a única coisa que a gente faz quando a gente olha é se maltratar, é se desqualificar. A gente não usa dessa consciência para crescimento pessoal. A gente usa desse olhar, quando a gente o tem, de uma forma extremamente negativa. Então, para que eu vou ficar olhando para isso? Isso não é convidativo. Não é convidativo, né? Para uma mente que é ansiosa, ou seja, ela tá sempre se desqualificando, reproduzindo as agressões que ela viveu. Então, ela viveu agressões e agora ela é a sua própria agressora, né? Então, não é convidativo uma autoanálise, um olhar para si. Por isso que eu falo, né? Tem coisas que a gente não vai fazer sozinho, tem coisas que a gente precisa realmente de suporte. E um psicólogo é uma pessoa estudada para te ajudar nesse processo. De primeiro te ajudar a ter um olhar mais empático, né, mais acolhedor, para que você possa então encarar esses processos. Porque quando a gente se vitimiza, né, ou seja, a gente não consegue ver como a gente participa de um processo na nossa vida, a gente acaba ficando extremamente mais ansioso, extremamente inseguro, né, porque a sensação é essa, que eu tô sendo simplesmente vítima de uma circunstância e de uma situação. Vou dar um exemplo na vida profissional. Então, por exemplo, tinha uma cliente que estava, né, há muito tempo desempenhando dentro, né, da vida profissional dela uma função a mais, que não deveria ser dela, né? Então já tinha um tempo que ela vinha se sentindo injustiçada, né? Porque ela estava ali desempenhando um papel a mais e não estava ganhando um aumento por isso, um reconhecimento, nada, né? Então estava ali destoante, né, do que ela desejava.
E aí, por muitas vezes, ela reclamava disso, né? E aí a gente passou a conferir direitinho como ela comunicava as coisas dela dentro do trabalho, né? E o que percebeu é que, dentro da ansiedade dela, ela tinha um sentimento do quê? De escassez. A qualquer momento, vão me despedir, né? Alguma coisa ruim vai acontecer, não vai dar certo. E a gente, durante o processo de terapia dela, ela foi entendendo que todos processos graves que aconteceram na história de vida dela foram determinando esse tipo de mente escassa, que vive pelo medo. Ou seja, eu não vou falar nada porque o meu medo é que vão mandar embora, é que eu não sou necessária. E uma pessoa super competente, né? Tanto que colocaram uma função a mais pra ela por isso, mas estavam sendo injustos com ela. Então a gente foi trabalhando isso. Até que chegou nesse momento que eu prefiro ir embora do que continuar sendo injustiçada. E na verdade esse ir embora é muito uma fantasia dela, porque nada indicava que ela seria mandada embora, né? Então o medo acaba determinando a conduta do ansioso. Então muitas vezes o ansioso ele não age, ele não se movimenta. E aí na cabeça dele, porque se ele se movimentar, algo negativo vai acontecer. Então ele não se movimenta, mas aí ele fica sem saída. E aí ele fica só no processo de quê? De reclamação, de vitimização. Estão fazendo algo ruim comigo. Mas não percebe o quanto o quanto participa daquilo. O quanto que eu participo disso. Então nesse caso é o quê? Uma falta de imposição, de comunicação, né? Então chegou esse momento, né, de autoestima dela, que era, pra mim, não dá mais. Eu prefiro correr esse risco de ser mandada embora, que pra mim era uma coisa bem fora do esperado mesmo, porque ela sempre foi muito elogiada e uma profissional muito boa. Então não tem por que uma empresa se desfazer de uma pessoa como essa, realmente dedicada. E aí ela foi lá e se comunicou, né? Ela fez uma reunião com o chefe, conversou e comunicou de forma clara, diretiva. Olha, não tô satisfeita com isso daqui não tá legal, já tem tempo que eu tô segurando essa barra e não tá sendo resolvido, já me falaram que ia trazer outra pessoa e não trazem, etc. Não. O que aconteceu? Resolveu. Adri, mas nem sempre vai ser assim. Sim, gente, nem sempre vai ser assim, mas muitas vezes vai ser. Percebe? Muitas vezes vai ser. E aí, esse lugar onde eu não percebo como eu participo, né? Porque eu construo na minha mente que não tem solução, né? Ou seja, eu fico só vítima, refém das circunstâncias. Isso é péssimo. Péssimo. Porque é exatamente isso, vai minando a sua energia. Então, uma pessoa que era sempre produtiva vai até baixando a produtividade. Por quê? Porque você vai ficando descontente, você vai se sentindo injustiçado, você vai se sentindo sem solução, sem possibilidade. E isso vai minando a sua energia, minando a sua produtividade, te deixando descontente, né? Então, nesse caso, foi uma falta de comunicação, né? A comunicação, inclusive, é uma coisa, assim, fundamental, né? Quase todo tipo de trabalho, né, vai se desenvolver a partir da comunicação. As coisas vão ser solucionadas a partir da comunicação. Então, eu conseguir me responsabilizar é aquilo que vai me ajudar a ser mais coerente. O que me dói, para que seja comunicado. Isso é saúde. É quando a gente consegue comunicar com coerência. O que estava acontecendo ali? Eu estou super incomodada, mas eu estou sempre sorrindo, sempre fingindo que tá tudo bem, sempre disfarçando, sempre... Então, como é que vão entender? Como é que vão entender? Né? Como é que vão... Ou eu só falo, ai, olha só, você podia ver isso, não? Aí a pessoa, então, é porque já... Não, então tá, não tem problema não, imagina. A gente fala, olha, eu quero que veja isso não tá legal pra mim. Eu tô me sentindo sobrecarregada, né? Eu já pedi várias vezes uma ajuda, não recebi. Enfim, se comunicar, ser diretivo, né? Então, uma mente ansiosa tem muita dificuldade de comunicação, né? Muita dificuldade de comunicação. Porque, primeiro, ela não consegue conectar, né? Conectar aquilo de forma clara, aquilo que ela sente, percebe, né? E muito menos passar pro outro. Porque se eu tô sempre esperando uma coisa negativa, eu não vou me sentir à vontade, né, de comunicar. Então, impede que eu tenha uma experiência positiva como essa, né, que foi muito bom, porque ela se comunicou, né, a coisa funcionou, né, ajudou, e aí ela teve uma nova experiência, que é, eu sou escutada, olha só, né, eu posso ser escutada, eu posso resolver as minhas coisas, eu tenho poder sobre a minha vida, eu não vou ficar aqui só reclamando, né? Eu posso ter uma atitude coerente àquilo que me afeta, àquilo que me desagrada, àquilo que é injusto comigo,
Percebe? Então, boa parte dos problemas, né, dentro da vida profissional, das insatisfações, vem também dessa falta de comunicação, né, de se colocar. Exatamente porque a mente ansiosa, né, tem muita insegurança, né, muita negatividade, ou seja, não vão me escutar, vão me rejeitar, vão me despedir, vão me inferiorizar, vão me criticar, enfim, um monte de possibilidades negativas, né, para que as suas ações não gerem resultado, tá, gente? E aí é muito importante a gente olhar para a gente e falar, como que eu participo disso? Porque até uma não ação é uma participação, né? Tinha uma outra cliente que ela era uma pessoa que falava muito, e aí ela acabava sendo muito crítica com as coisas, né? Ela acabava sendo muito crítica e etc. E o que isso foi começando a acontecer? As pessoas ela começou a virar alvo, porque é aquela pessoa que já era muito rígida, então tudo ela criticava, tudo ela, né? Uma pessoa super competente, mas que também não sabia se comunicar. E aí o que aconteceu? Começou a colocar um monte de problema, né? Então assim, o fato de eu trabalhar muito, muito, muito bem, não quer dizer que todo mundo vai trabalhar como eu. Então ela ficava muito chateada das pessoas não serem tão produtivas, das pessoas não fazerem tão bem, das pessoas não... dentro das expectativas dela. Isso foi começando a gerar um alvo nela. Esse alvo nela começou a gerar um problema. Por quê? Porque ela começou a se sentir vítima dessas pessoas. Que era o quê? Nossa, mas tá todo mundo contra mim. Tudo sou eu. Tudo nananã. E ela teve que perceber como ela participava disso. Porque quando ela era extremamente rígida, impositiva e etc., isso ia convidando as pessoas a também serem agressivas com ela. Percebe? Então, se ela ficar só no processo ali de vitimização, de coitada de mim, eu só tô querendo ser uma boa profissional. Entende? Aí ela não percebe de como ela participa, né? Disso que é uma coisa muito importante dentro da vida profissional, que são os vínculos, tá? Então, o primeiro ponto é a vitimização, que a gente tem que estar atenta, que é muito comum a partir de uma mente ansiosa. Esse lugar onde eu só me sinto vítima das coisas que estão acontecendo, sem perceber como eu participo. Sem perceber como eu participo. Então, eu tô ali sempre incomodado, sempre reclamando, sempre achando ruim, mas sem ter uma nova atitude, né? Tem aquela frase que fala, eu quero novos resultados, eu preciso de novas atitudes. Então é importante a gente conferir. É importante a gente conferir. Porque às vezes eu vou sair do emprego, né? Vou falar, não aguento mais, vou sair desse emprego, não aguento, é ruim demais. Mas se é uma coisa minha, não é só uma coisa da empresa, às vezes é as duas coisas juntas, né? Coisas minhas e coisas da empresa, como qualquer relação. O que vai acontecer? Eu vou entrar em outra empresa e isso vai acontecer de novo. Vai ser péssimo de novo. Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Sônia, tá me ouvindo? Tati? Que bom, Tati, que você chegou. Voltou? Ai, que bom. Então, se a gente não confere, vou só repetir essa última parte, caso vocês tenham perdido. Então, se a gente não confere, né, como a gente está participando desses processos, aquilo se torna o nosso destino, que foi o que Jung colocou aqui na frase, né? O que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. Quer dizer o quê? Num próximo trabalho, vai acontecer coisas muito parecidas, porque é um padrão que eu participo, tá? Então é muito importante, né? Por mais que seja doloroso, entender que é muito poderoso a gente conseguir olhar, né? Meu marido, lindo e maravilhoso. A gente conseguir olhar, né, para como a gente participa dos processos, né? E a gente não correr o perigo de a gente ficar sem solução, né? E mais ansiosa na vida, tá? Então, esse é um primeiro ponto que a ansiedade gera, que essa coleção de experiências negativas que determinam a forma que eu me vejo, a forma que eu me sinto, que eu me relaciono, né, é a vitimização, tá? Quem aqui já passou por uma experiência assim, ou, né, está passando por uma experiência assim? Dri, tô muito insatisfeita no trabalho, tô muito, né, tô sempre reclamando, tô sempre angustiada com o que eu faço, tô me sentindo injustiçada, tô me sentindo... Quem aqui se sente assim no trabalho? Marco, que bom que você tá gostando. Tô vendo aqui vários coraçõezinhos, que bom. Fico feliz quando eu consigo impactar vocês de alguma forma, né? Então, ó, a Lu... Existem várias possibilidades, tá, gente? É claro que eu tô falando aqui, é um universo de possibilidades, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos comuns e espero que alguns deles ajudem vocês, tá bom? Então, Lu, Sheila, Gi, é importante,
tá? É importante, mesmo que seja difícil, é importante vocês olharem e se perguntarem, né? Agora, lembre-se que essa resposta só vai acontecer se você fizer isso com empatia, com respeito. Se você fizer assim, né? Ah, eu sou péssima, sabia que era eu que tô errando de novo, eu que tô fazendo tudo errado. Não vai vir consciência. Isso é até um mecanismo de defesa inteligente da sua mente, né? Pra que eu vou ter algum tipo de insight, alguma percepção que só vai gerar agressão e desqualificação? Então, tá bem, eu sou humana, eu tenho as minhas questões, eu tenho minhas dores, eu ainda não entendo todas as dores e como isso me impactou. Tô aprendendo, tô olhando pra isso, né? E agora eu quero olhar para mim, entendendo que eu sou a pessoa mais poderosa da minha vida, entendendo que eu sou a pessoa que de fato tem poder de transformar a minha vida. Eu quero olhar para quais são as atitudes desafiadoras para mim. O que o meu comportamento convida ou impede que as coisas aconteçam, tá? Para que a gente consiga, ao se perceber, gerar novos comportamentos. Então, no caso das duas clientes que eu trouxe aqui, uma aprendeu a ser mais diretiva, mais clara, outra aprendeu a ser mais leve, mais empática, baixar um pouquinho a mão, não ser tão rígida, tão dura, né? E foi muito produtivo para as duas, tá? Segundo ponto, gente, muito comum, além da vitimização, muito comum na vida profissional de um ansioso, síndrome do impostor. Então, o que é a síndrome do impostor? Por isso que eu falo, quando a gente projeta que a nossa felicidade, que o nosso sucesso, a nossa satisfação está em algo externo a nós, a gente acaba gerando um grande problema na nossa vida. Por quê? Porque muita gente tem essa fantasia. Quando eu tiver tal profissão, quando eu tiver tal salário, quando eu estiver em tal lugar, eu vou estar satisfeito, eu vou ser feliz. Só que, gente, nada que é externo muda a sua forma de funcionamento interno. O que muda a sua forma de funcionamento interno é uma atitude, é uma ação interna e não externa. Percebe? Então, o que acontece? Muitas pessoas conquistam coisas na vida profissional, né? Mas se sentem extremamente ameaçadas de perder aquilo, né? Ou seja, a mente escassa, né? Que é uma mente ansiosa, que está sempre esperando o pior, sempre contando com a perda, né? Com a falha, com o ruim. Essa mente escassa, ela vai ter por ela ser negativa consigo, ou seja, ela não se sente merecedora de coisas boas, né? Ela não consegue se sentir segura de desempenhar os papéis. Olha, eu tenho uma cliente que é tão forte isso, né? Quando você é inseguro, ou seja, você não se sente merecedor de algo, que mesmo você passando por todos os processos, né? E chegando ali, conquistando algo, né? A partir de todo um processo de merecimento, a pessoa não confia que merece estar ali, que ela não confia que é capaz. Então, a síndrome do impostor é esse sentimento de que eu não deveria, né, fazer o que eu faço porque eu, na verdade, não dou conta, porque eu, na verdade, não sou bom o suficiente para isso. A qualquer momento eu vou ser descoberta, a qualquer momento eu vou ser desmascarada. Então, eu não deveria estar aqui. E isso é um problema, porque impede a pessoa de ter satisfação e felicidade no que ela faz, né? E logo de progredir, de melhorar, de desenvolver ainda mais. Então, às vezes, as pessoas dão um primeiro passo para a vida profissional e já começa a síndrome do impostor, né? Ou seja, esse sentimento, né, de que eu não sou suficiente para estar aqui. Então, o que eu ia contar, né? O exemplo, que é a pessoa passou num concurso. Nesse concurso, ela precisava passar por uma banca, ou seja, uma banca examinadora, né? Então, como juiz, né? Passo para juiz, depois eu vou fazer uma prova lá oral, numa banca, com várias pessoas qualificadas que vão decidir quem vai ocupar as vagas. Passou pela banca, chegou lá, era sempre elogiada, tinha coisas de destaque dentro da vida profissional, mesmo assim não se sentia segura. Tinha um sentimento, foi chamada várias vezes para chefia, não aceitava a chefia porque tinha um sentimento de que era impostora, que não era boa o suficiente para estar lá. Então veja, não adiantou a prova falar que ela é boa, não adiantou uma banca falar que ela é boa, não adiantou o chefe dela falar que ela é boa, porque ela ainda não se falava que era boa, porque ela ainda não tinha conquistado ela mesma. Percebe? Então muitas vezes a nossa insatisfação latente, né, a nossa insatisfação vem também dessa dificuldade da gente conferir, qualificar as nossas vitórias, as nossas conquistas, se sentir merecedora daquilo. Se sentir segura,
Porque eu passei por um processo para chegar aqui. Então eu sei o que eu estou fazendo. E aí as pessoas que têm a síndrome do impostor são pessoas muito autovigilantes. Que quer dizer o quê? Estão sempre buscando, né, suas falhas, né, para poder estar convencendo e nutrindo essa neurose. Tá vendo como eu não sou boa o suficiente? Tá vendo? Eu não mereço? Vai dar alguma coisa de errado? E só são falhas comuns de qualquer processo profissional. Tá? Então a síndrome do impostor, ela pode dificultar o progresso de uma pessoa na vida profissional, porque cada vez que essa pessoa vai sendo reconhecida, etc., ela pode se sentindo mais insegura. Então, por exemplo, uma pessoa autônoma como eu, uma psicóloga, se ela tem ali uma mente ansiosa, né, e ela se sente insuficiente, por mais que ela estude, por mais que ela tenha muito conhecimento para poder passar e etc., quando ela começar a vida profissional dela, que ela começar a ter alguns clientes, aquilo já pode gerar, né, essa síndrome do impostor pode ser tão intensa que isso já pode gerar um tipo de boicote, né? A pessoa começar a não querer receber novos clientes, a se sentir muito insegura, a ficar sempre esperando o pior. Ai, o cliente não gostou, o cliente vai achar isso, o cliente vai me abandonar, o cliente... Então atrapalha tanto no nosso progresso, porque a gente se sente não merecedor de estar ali, né? Ou não capaz de estar ali, como no próprio sucesso, né? De eu estar lá no sucesso e não conseguir usufruir, não conseguir desfrutar, me sentir leve, feliz e seguro com aquilo. Por isso que eu falo, não é sobre o que você conquista, não é sobre o externo. É como uma pessoa que, sei lá, sempre se sentiu muito abandonada, rejeitada pela família, né? Ou seja, não acabou desenvolvendo esse sentimento de que era insuficiente para ser amada. Aí a pessoa fica assim, nossa, eu quero muito encontrar um namorado, uma namorada que me ame, e nananã, e fica nessa ansiedade. E o que eu costumo falar? Mas você tá pronta para receber amor? Por que eu falo isso? Porque existe igualzinho a síndrome do impostor na vida amorosa, que é o quê? Quando eu encontro alguém que me ama, como eu não me sinto merecedora, eu fico insegura. Então, ao invés de eu me sentir segura, leve, feliz, né, aproveitando, usufruindo daquele amor que eu tô recebendo, não. Eu tô insegura, eu tô com ciúmes, eu tô achando que tá me traindo, eu tô achando que vai me abandonar, tudo eu acho que é contra mim. Então, não é sobre o externo, é sobre o interno. A gente precisa ter disposição de nos conquistar. Porque quando a gente conquista a gente mesmo, aí a gente tem disposição de usufruir das coisas da vida. Aí a gente se sente segura pra construir, pra galgar as nossas coisas, né? Pra se desenvolver, pra nos sentir merecedores das coisas. Entende? Então, quem aqui tem esse sentimento de síndrome do impostor? Quem se sente inseguro com o que faz, acha que não sabe fazer direito, que não deveria estar onde está, que a qualquer momento vai ser desmascarado, descoberto, exposto. Quem aqui tem esse sentimento de síndrome do impostor? Coloca aqui pra mim. Ó, meus mentores colocou, né? Essa sou eu. A Sheila também se identifica. Gente, e isso é qualquer coisa, qualquer vida profissional, né? Não tem um estilo de, é um autônomo, é uma funcionária pública, é uma CLT. Não, pra qualquer coisa. Já perdi várias oportunidades por medo. Veja, percebe? Não é sobre o que a vida te oferece, é sobre o que você está disposta para receber. O quanto você está pronta para receber as coisas da vida, né? Porque sim, vão acontecer coisas difíceis na vida, gente, claro. Mas quando a gente deixa que essas coisas determinem, né, o nosso valor, determinem a nossa vida, a gente acaba perdendo as oportunidades das coisas boas. Ou a gente não consegue usufruir as coisas boas que acontecem, né? Então a gente fica sempre nesse sentimento de insatisfação. Tenho paciente que me pedem para eu atender, sou terapeuta, mas sempre invento desculpas. Pois é. Então veja, né? Acaba fechando portas. Você vê como a síndrome do impostor, ela não só prejudica quem já alcançou a usufruir, mas prejudica demais as pessoas a alcançarem, por se sentirem insuficientes, incapazes, tá? Sinto que só consigo fazer algo porque todo mundo conseguiria, como se não tivesse nenhum diferencial. Pois, veja, né, Lu? Como que você desenvolve uma linha de raciocínio
para se maltratar, para se desqualificar? Fica essa pergunta, né? Quem falou para você que você não é especial? Quando na sua vida você se sentiu, né, pouco importante, pouco especial, para você hoje ficar reproduzindo isso com você? Né? Essa é a importância desse olhar, desse aprofundamento, né, do nosso autoconhecimento, tá? Senão a gente fica meio vítima e sem saída e angustiada e insatisfeita na vida, e isso só vai nutrindo a mente ansiosa, tá? Isso daí é festa pra mente ansiosa. Nutre, tá vendo como nada dá certo, como tudo é ruim, como não posso confiar em ninguém, tá? Então, aí essa mente vai ficando cada vez mais neurótica. E aí, assim, né, gente, entenda. A ansiedade, ela é um funcionamento, é a forma de funcionamento dessa mente, tá? Porque tem gente que fala assim, eu sou ansiosa porque eu sou desempregada. Eu sou ansiosa porque... Não. Eu vou receber pessoas aqui que estão desempregadas e estão ansiosas, que estão trabalhando e ganhando 70 mil reais por mês e são ansiosas, tá? Então, não é sobre eu ter algo, eu conquistar algo, é sobre como a minha mente funciona, tá? Então, na minha infância, eu sempre era chamada de burra pelas minhas irmãs. Pois é, então tem que tomar cuidado pra você hoje não estar se chamando de burra, né? Porque essa é a nossa tendência. A gente absorve esses traumas e a gente reproduz esses traumas, tá? Então, vitimização, síndrome do impostor. A última, tá, que eu trouxe hoje, depois se vocês gostaram dessa live, a gente pode fazer parte 2 com outras questões, tá, que impactam, que a ansiedade impacta a nossa vida profissional, é a síndrome de perseguição. O que é a síndrome de perseguição? Eu me persigo, que quer dizer o quê? Eu tô o tempo todo me criticando, me desqualificando, me sentindo incapaz, né, me punindo pelas minhas falhas, sendo exigente, ou seja, até nos meus acertos eu fico, mas não foi bem assim, mas eu podia ter sido melhor, mas não sei o quê, mas não. Tô sempre crítica e desqualificativa comigo e eu basicamente projeto isso nos outros. Por eu me rejeitar, né, eu tô sempre projetando que os outros vão fazer o mesmo. Isso gera grande problema na vida, nas relações profissionais. Nas relações profissionais, porque essa é uma pessoa que vai ficar extremamente sensibilizada. Eu adoro a Solange, que ela só manda os olhinhos. Toda hora ela, os olhinhos. O que você tá se identificando, Solange? Você tá com esse olhinho. Então, essa pessoa, ela se rejeita tanto que ela fica extremamente fragilizada, sensibilizada nas relações. Então, se alguém chega e fala assim, olha só, fulaninho, faz isso daqui de uma outra forma, porque eu acho que isso daqui de outra forma vai funcionar melhor. A gente vai conseguir ajudar, tal, e aí vai dar sequência melhor. Vamos dizer que uma pessoa fale assim, pronto, pra essa pessoa, né, que tem a síndrome de perseguição, eu vou ser despedido, as pessoas não gostam de mim, tá todo mundo contra mim, tá... Então, assim, só foi um comunicado. Então, é uma pessoa que fica muito sensibilizada, leva tudo muito pro lado pessoal, né? Tá sempre esperando, tá achando que tudo é contra ela, né? E aí, isso é interessante, porque quem tem a síndrome de perseguição, é isso. A pessoa, ela tá sempre achando que é tudo sobre ela, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente, né? Assim, as coisas não estão funcionando, né, por mim. Eu fiz uma coisa, as pessoas acharam que era melhor fazer de outra forma, e isso não tem a ver com quem eu sou, com o meu valor, Não, só quer dizer que eu posso fazer de uma forma diferente. Então, isso tira muito, né, a resiliência da pessoa. É como se qualquer situação pudesse quebrá-la, né, frustrá-la. Então, um chefe que chama a atenção de alguma coisa, um amigo que, sei lá, não estava bem naquele dia e aí não respondeu bem ela e pronto, né? Estão me rejeitando, estão me querendo mal, estão me sacaneando, fica extremamente fragilizada e sensibilizada sobre tudo, porque acha que as pessoas estão ali sempre contra ela, que na verdade não entende, não percebe que quem tá contra ela é ela mesma. Por isso ela fica esperando, tendo essa expectativa, porque é o que ela conhece. É o que ela conhece. Então ela tem expectativa do pior, porque é o que ela conhece nessa relação com ela mesma. Tá? Então a síndrome a síndrome de perseguição, gente, é muito problemática para a vida profissional, porque na vida profissional a gente está trabalhando ali, diferente de relações, né, fora do trabalho, a gente está falando ali sobre coisas muito práticas, né, sobre o que funciona melhor, sobre como fazer resolver,
Então, se eu fico levando tudo muito pro lado pessoal, eu acabo me tornando uma pessoa pouco produtiva, né? E com dificuldade de estar centrada no que eu faço, na minha... Porque eu tô ali sempre com medo. Qualquer coisinha que acontece, que me frustra, se torna um problemão. Então, isso também é muito comum. Muitas pessoas que têm a síndrome do impostor estão sempre se sentindo, né, por situações comuns, naturais, né, do dia a dia, de trabalho. Estão sempre se sentindo ameaçadas, amedrontadas, injustiçadas, inseguras, porque estão achando que sempre tá tudo contra ela, tá? Quem tem aqui esse sentimento da síndrome de perseguição, ou seja, tá sempre achando que as pessoas vão perseguir, rejeitar, desqualificar, abandonar, excluir, né? Que às vezes isso tá tão... A pessoa já tá tão sensibilizada que às vezes uma pessoa que não deu um bom dia já gera 1000 pensamentos, 1000 fantasias, 1000 diálogos internos, né? Já gera um monte de problema, né? Ou essa síndrome de perseguição também, né? Pode gerar uma reatividade exagerada, né? Ou seja, a coisa nem aconteceu, né? Uma coisa tranquila, etc. A pessoa já tá reagindo com agressividade, né? Com intensidade, com raiva, né? Por quê? Porque ela já tá se sentindo agredida numa coisa que nem foi uma agressão. Foi apenas uma chamada de atenção, só foi apenas vamos refazer, só foi apenas levar muito pro lado pessoal, sabe? E aí é um problemão, porque acaba que muitas pessoas, para se sentir bem, para se sentirem com valor na vida profissional, elas não querem fazer o que é melhor, elas querem ser o melhor, né? Ou seja, o que muitas vezes gera problemas profissionais, né? É eu querer ser o certo e não querer que dê certo. Então, querer ser o certo. Então, muitas pessoas, por se sentirem inseguras, querem se impor, né? Querem colocar, querem estar o certo. Então, ao invés de ter essa resiliência de, às vezes eu vou dar a melhor ideia, às vezes eu não vou dar, às vezes o outro vai ter uma melhor ideia, às vezes ter essa leveza de fluidez, de abundância. Uma mente abundante, ela é assim, ela consegue reconhecer o valor do outro porque ela também se sente com valor. Então, não tem problema reconhecer o valor do outro. Tem espaço para todo mundo. Que bom que eu trabalho com pessoas boas e eu sou boa. Que bom que eu sou boa, que o outro é bom e eu trabalho com uma equipe legal, eu trabalho com uma equipe interativa, onde cada um dá uma ideia. Então, às vezes eu vou ser a pessoa que vai dar a ideia, às vezes vai ser o outro e tá tudo bem. E nem tudo que o outro fala é porque ele quer o meu mal, é porque eu vou ser rejeitada, é porque eu vou ser excluída, é porque eu sou péssima, é porque não. Só às vezes é só aquilo mesmo. É só a pessoa pedindo pra você fazer diferente, ou te dando uma nova ideia, ou te... sem grandes questões mirabolantes. Às vezes só é o que é. Percebe? Só que essa mente negativa acaba formulando muitas questões, né? E por isso tá sempre com esse sentimento de perseguição, de que tá todo mundo contra ela. Tá? E aí, gente, isso tira muita energia. Muita energia. Então, tira toda a energia que eu poderia estar ali produzindo, criando, desenvolvendo. Eu tô perdendo energia nas coisas que ainda não aconteceram, nas coisas que nem existem, mas que lá na minha cabeça já existe. Né? Porque eu que me persigo. Porque eu que me desqualifico. Porque eu que me abandono. E aí eu fico nessa expectativa de que o outro faria a mesma coisa comigo. Tá? Então, os 3 pontos que a gente trabalhou hoje: vitimização, síndrome do impostor e síndrome da perseguição. 3 pontos comuns de uma mente ansiosa que atrapalham demais, né? A produtividade, o progresso da vida profissional, as relações, a satisfação, o sentimento de felicidade e satisfação com o que você faz. A criatividade, a resiliência, a comunicação, tá? Então, por que eu pedi pra vocês pegarem uma caneta? Porque eu queria que vocês escrevessem, né? Se vocês se identificam com alguma dessas questões, né? É natural, tá, gente? Não tem que ficar, ai meu Deus, eu me identifiquei com as 3. Que bom que você se identificou com as 3, né? Quer dizer que você está aberta para se olhar. Estou aberta para me olhar. Então eu vejo que às vezes eu fico nessa síndrome de perseguição, às vezes eu fico ali com esse sentimento de que eu não mereço estar aqui onde eu tô, e aí fico boicotando, adiando e procrastinando as minhas coisas por achar que eu não mereço aquilo, né? E aí também eu fico lá, às vezes, me vitimizando, achando que a culpa é dos outros e não percebo como é que eu participo disso, eu vou me comunicar melhor, tá?
Às vezes, isso daqui são coisas extremamente comuns, tá, gente? Não é nada do tipo de outro mundo. Só tem os nomes difíceis. Síndrome do impostor, síndrome da perseguição. Mas isso daqui são sentimentos corriqueiros. Muito comuns. Vai sim, Sara, vai ficar salvo, tá? Eu só vou ver se vai ficar salvo só aqui no Instagram ou só vou deixar só lá no YouTube, tá? E aí, quem não tiver meu YouTube, gente, é a mesma coisa. Adriana Souza Psi. Já vai lá, se inscreve, me ajuda, tá? Porque o YouTube, lá os vídeos ficam todos organizadinhos, tá? E me ajuda muito, né? Ter mais seguidores. Então, isso aqui são coisas corriqueiras. Na verdade, o mais esperado, né, para uma mente ansiosa é que identifique os 3 mesmo, tá? Que identifique os 3. Então, reflitam sobre isso, né? Se deem tempo. Lembra que eu falei para vocês? Uma mente saudável é uma mente que se conquistou, que tem autoconquista, que tem envolvimento, tá? Que faz reflexões, que se cuida, que investe em autoconhecimento. Então, tirem um tempinho, olhem para isso. Agora, isso daqui exclui, né, o fato de a gente estar vivendo uma crise financeira, não exclui. Isso daqui exclui o fato da gente estar vivendo, sim, um grande problema de desemprego? Não exclui. Isso daqui exclui que existem pessoas abusivas no trabalho? Não exclui. Né? Então, assim, sobre essas outras questões, são questões que a gente tem que lidar, né? E é claro que às vezes isso vai nos impactar e vai nos doer, né? Mas com uma mente mais saudável, que não tem todas essas questões aqui para lidar, a gente tem mais chance, né, de conquistar, de superar, de dar um jeito, de progredir, né? Então, esse olhar sobre nós nos deixa pelo menos mais potentes para lidar com esse grande desafio profissional que é real, né? Que é real, é um desafio mesmo, tá? Então, se a gente não se atrapalhar, se a gente se ajudar, já é uma grande evolução, né? Um grande crescimento, uma grande evolução, tá? Muita gente tem dificuldade com o chefe, né? Essa síndrome da perseguição também acaba atrapalhando muito as relações com os chefes, porque existe na chefia essa diferença de poder, né? Ou seja, ali, né, o chefe tá numa posição de mais poder do que eu. Então, quando eu tenho uma síndrome de perseguição, que eu tô sempre, ou do impostor também, né? Ou seja, eu me sinto merecedora daquilo, eu tenho dificuldade de conversar com o meu chefe de forma como 2 profissionais. Porque apesar da empresa ele ter mais poder, né? Vocês são 2 profissionais, você está contratado para ter um serviço. Então, você tem todo o direito de se comunicar de igual para igual. Né? De se comunicar de igual para igual, de se colocar, de falar diretivamente, de forma convidativa, para que ele tenha empatia pelo que você está falando, para que ele entenda, e na maioria das vezes isso gera sucesso, né? Crescimento, melhora das coisas, tá? Então, essa síndrome da perseguição, muitas vezes as pessoas têm com o chefe. Sempre um sentimento de que o chefe tá me rejeitando, o chefe demorou para me responder, é porque ele não gostou. O chefe falou alguma coisa na reunião, é porque... o chefe marcou uma reunião, vai falar mal de mim. Vai falar, tem certeza que é aquilo ali que ele não gostou, que vai falar mal de mim, que vai... Então isso gera um distanciamento, né? E na verdade são relações de 2 pessoas, de 2 profissionais. Que naquele momento estão em posições diferentes. Mas, né, são 2 profissionais. Né? Então eu tô ali desempenhando, ele não tá me fazendo um favor, meu chefe não tá me fazendo um favor, eu estou desempenhando uma função dentro daquela empresa, ou enfim, o que seja, né? Então eu não tenho que ficar com esse sentimento de que eu não posso, né? De que vai acontecer alguma coisa ruim porque eu tô ali me comunicando com o meu chefe, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Em um processo de uma mente saudável. Obrigada por contribuir lindamente com essa conquista. Manda as suas lives, sua página, Joaquim. Amando que você esteja aqui, viu? Sempre participando. Gente, eu vou falar... isso é uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes, assim, mas eu tenho muita admiração, sabe? Pelas pessoas que se empenham, né? Em se conquistar, em se entender, em se conhecer, tá? Porque realmente isso é um desafio, né? E muitas vezes é doloroso, né? Mas é muito poderoso. Então, pra mim, assim, é o grande propósito e é muito lindo ver, né, esse florescer da pessoa. Muito, muito lindo. Às vezes eu tô ali com um cliente que já tá ali um tempo com a gente, comigo, eu paro e falo, olha só, imagina como isso seria 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há meses atrás. Você estaria falando e sentindo isso totalmente diferente. Então é muito incrível, isso é uma das grandes potências humanas que a gente tem, que é a capacidade da gente
ressignificar, né? Da gente realmente conseguir sentir as coisas de uma nova forma. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Então, a vida não tem que ser sempre esse sentimento de ansiedade. Tem como mudar. E é impressionante como nossa mente determina como a gente percebe e sente as coisas. É impressionante, impressionante, né? Então, invistam em vocês, tá? Espero estar sempre contribuindo, tá? Paty, me manda uma mensagem no direct, tá? Que eu te passo direitinho como é que funciona a terapia individual. Eu tô atualmente, né, gente, com muito poucos horários por causa do Joaquim, né? Então, sou uma mãe atípica e recém-mãe, que acaba me gerando muitas demandas, né? Então, tem a fisioterapia do Joaquim, tem os médicos, tem a terapia ocupacional. Eu tenho que estar lá muito presente com ele, né? Fazendo as atividades, exercícios, etc. Então, eu reduzi bastante minha agenda, né? Tô querendo, no segundo semestre, abrir um grupo de terapia, porque eu acho que eu gosto muito de grupos. Muito, muito. Eu sou apaixonada pelo trabalho de grupo, porque a troca, né? Entre pessoas ali direcionada e explicada pela psicóloga é muito poderoso como os encontros, né, entre pessoas geram evolução e crescimento. Então tô pensando em abrir um grupo, porque isso ajuda também a atender mais pessoas, né? E o desafio, tá, gente, que ainda vai sair esse semestre, que é o desafio de 21 dias vivendo uma história de amor, que é o desenvolvimento da autoestima, né? Romper com a ansiedade a partir dessa conquista pessoal que é a autoestima, o amor próprio, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Essa live vai ficar salva. Quinta-feira a gente vai fazer live. E eu tava pensando em fazer na live de quinta, falar um pouquinho sobre a vida... mais sobre a parte amorosa. Uma coisa que as pessoas trazem muito pra mim, né? É fazer mais ou menos o que eu fiz aqui, só que como a ansiedade impacta a nossa vida de parceria, tá? Porque as pessoas falam muito também sobre a parceria, né? E aí a gente precisa olhar para algumas questões, né? Para ver como essa ansiedade pode estar atrapalhando você ou de tomar uma decisão, né? Nessa relação, de ficar ou ir embora, né? Ou de se comunicar melhor nessa relação, ou de parar de projetar nessa relação, enfim. Vamos dar uma aprofundada nisso, tá bom? Na quinta-feira vamos falar então sobre vínculos amorosos, ansiedade e vínculos amorosos, tá bom? Um beijo, meus diamantes, meus amores. Obrigada pela companhia de todos. Eu espero de verdade ter impactado e ajudado vocês, né, de alguma forma, tá? Contem comigo. Nem sempre eu consigo responder aí os directs muito rápidos, né? Porque agora realmente minha vida está mais corrida. Mas sempre que eu tenho um tempinho, eu tô lá, né? Tirando prejuízo e respondendo um pouquinho vocês, tá bom? Um beijo, meus diamantes. Até quinta!